Bom dia, pessoas. Eu ia gravar um vídeo hoje de manhã, e estou gravando, na verdade, mas ia ser em casa, só que me convidaram para andar a cavalo no Aras e eu não podia recusar. Então eu estou improvisando aqui dentro do carro, espero que funcione. Computador sentado aqui na cadeira e vamos que vamos. Eu queria falar hoje especificamente sobre um assunto muito sério, que é a questão da depressão. Por quê? Porque ultimamente, depois que eu converti e fiz esse canal, ou alterei o canal que eu tinha antes, né? Eu tenho entrado em contato, pessoas têm entrado em contato comigo, e a vasta maioria delas é jovem, e várias delas, principalmente as pessoas ateias, ou que estão em processo de conversão, ou que converteram há pouco tempo, ou que não têm uma fé meio capenga, vários me dão descrições da vida e de coisas que passam na cabeça delas que, para mim, é bem claro que há um elemento ali de problema psicológico, né? De depressão, ansiedade, coisas do tipo. E é um problema que acomete uma grande parcela da população hoje em dia, não é? Então, assim, eu, como quem assistiu meu vídeo da conversão, eu acho que eu mencionei uma crise depressiva. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso antes de discutir o problema. Então, eu já, enquanto ateu e vivia na vida, apesar de viver a vida de um rei pagão, por assim dizer, eu sempre tinha essa ansiedade dentro do peito que parecia não ir embora, independente do que eu quisesse fazer, entendeu? E acontece que mais pra frente essa ansiedade, esse início de depressão, ela se maximizou e acabou se tornando uma coisa bem séria. Então, para você entender mais ou menos o nível da minha depressão, chegou num ponto, quando eu ainda estava na Inglaterra, que eu parei de ter vontade de comer, eu comecei a sentir que eu não era nada, eu sentia um vazio completo, a minha empatia praticamente desapareceu, eu não conseguia me empatizar com as pessoas, no sentido de ver uma pessoa chorando na minha frente, eu não sentia absolutamente nada. Se eu falasse alguma coisa era por obrigação social. E eu parei de lavar roupa, eu ficava basicamente acumulando roupa no quarto, eu só ia lavar quando acabava as cuecas praticamente, aí eu me sentia forçado a pegar todas aquelas roupas que acumularam por 2, 3 semanas e lavá-las. Eu pensava em morte praticamente o dia inteiro, e não era basicamente eu vou me matar agora, eu quero morrer, etc. Às vezes eram pensamentos completamente bizarros mesmo. Era como se o meu cérebro estivesse brincando comigo. Então eu ia cortar um pão durante a manhã, fazer um café, eu olhava para a faca e vinha na minha cabeça um pensamento: nossa, imagina se eu escorrego e caio para frente e caio de barriga nessa faca e morro. Ou eu estava de bicicleta indo pro departamento, eu pensava, meu cérebro pensava, né? Basicamente, nossa, imagina se eu perco o equilíbrio aqui, caio pro lado, vai que um ônibus me acerta. Então, assim, vários desses pensamentos ao longo do dia, um negócio muito desagradável. Eu comecei por exemplo, eu ia ter uma reunião de departamento, eu sabia que eu deveria ter feito tal e tal coisa do meu trabalho, e eu não tinha feito, porque eu não tinha energia para sair da cama, basicamente. Então, não é que eu não estava consciente do que ia acontecer comigo. Eu sabia que se eu chegasse lá sem ter o material pronto, eu ia tomar um esporro, eu ia me colocar numa situação difícil, eu podia comprometer o meu doutorado, etc. Eu sabia tudo disso. Não é que eu perdi a noção, mas eu não conseguia me importar. Isso não conseguia, esse pensamento não era suficiente para me fazer querer alterar a minha forma de viver, porque eu não dava conta, entendeu? Então eu ia lá, tomava o esporro, já sabendo de antemão o que ia acontecer, e era algo extremamente desagradável, porque você se vê escravo de você mesmo, né? Ficava na cama o dia inteiro, o cúmulo
da decadência. Uma vez eu estava no andar de cima, era uma casa de 2 andares ou 3, sei lá. O meu quarto era no andar de baixo, eu estava na sala com o computador. Eu tinha tão pouca energia que, ao invés de descer para o banheiro lá embaixo, eu não conseguia descer as escadas. Eu queria fazer xixi, eu estava me sentindo um traste, não queria me mover. Então eu simplesmente fui na pia da cozinha e urinei na pia da cozinha, para você ter noção do estado que eu estava, né? Aí eu congelei. Quando eu vi que o meu estado estava nesse nível, eu tranquei o doutorado, falei, não, eu tenho que voltar para o Brasil, porque isso está claramente ficando problemático, né? Principalmente com os pensamentos de morte constantes, né? Eu falei, bom, eu tenho medo da morte, porque é ateu, né? Morte acaba tudo. Não acho que eu vou me matar, mas se o meu cérebro fica surgindo, meus pensamentos ficam indo nessa onda aí o tempo inteiro, vai saber, né? Então eu preferi eu mesmo falar com o médico, olha, não dá, me dá uma licença, eu quero sair fora antes que isso aqui piore. Então eu tô te dando esses detalhes para você saber que eu te entendo, você, pessoa que tem depressão, eu entendo. Sei que as pessoas com quem você conversa não conseguem compreender se elas nunca tiverem tido. Elas vão dizer, por que você simplesmente não sai da cama? Só faz isso, saia, faça aquilo. E realmente é difícil, porque para quem está de fora, e hoje eu percebo isso, é muito difícil compreender o que está acontecendo. Porque externamente você só vê um indivíduo que parece ser preguiçoso, entendeu? Fica só reclamando, que a vida está um lixo, e parece não fazer nada para corrigir esse problema, né? Que necessitaria ações muito simples, por exemplo, acorde cedo, sai da cama, etc. Então eu te entendo. Agora, o que eu posso te dizer a respeito disso daí? Bom, primeiro, se você chegou num ponto em que você estava como eu, você não consegue sair da cama, você pensa em morte o tempo inteiro, você está mijando no chão, tá deixando de lavar roupa, então o seu problema já está bem sério. Eu não sou médico, eu não posso te falar o que você deve ou não deve fazer nesse aspecto medicinal. Eu acho que você deveria ir no médico primeiro para ser diagnosticado formalmente, não é? E às vezes um remédio pode ser útil, pelo menos nessa primeira fase, para te tirar desse buraco que você se enfiou, não é? Eu cheguei a tomar alguma coisa. Não acho que funcione muito, mas para algumas pessoas funcionam e é necessário. Porém, isso jamais pode ser a solução final, tá? Remédio é um paliativo, principalmente remédio, né, quer dizer, não todo remédio, mas remédio psiquiátrico geralmente é um paliativo porque você não está resolvendo um problema, a não ser que você tenha realmente um problema fisiológico, algum distúrbio, alguma desregulação dos seus neurotransmissores, etc., que um remédio poderia realmente resolver o seu problema. Mas, de maneira geral, os seus problemas são dois. É ou psíquico, algum problema psicológico, algum trauma, etc., ou um problema que, para mim, quase todos os casos, é um problema espiritual, né? Você tem uma vida pecaminosa, você tem uma vida que não que Deus não é o centro, e assim vai. Óbvio que essas coisas elas não são mutuamente exclusivas, você pode ter excludentes, você pode ter as três coisas, né, um problema fisiológico, um problema psicológico, um problema espiritual. Às vezes, a depressão, na verdade, pode ser um ataque demoníaco, por assim dizer, a opressão, obsessão demoníaca, mas a igreja é muito clara a respeito disso, nós nunca devemos achar que a coisa é demoníaca, só em último caso, tem que eliminar todas as possibilidades materiais, psicológicas primeiro. Então, como deve ter muito ateu que me assiste, esquece a questão demoníaca. Então, o que você pode fazer independente qual é a causa? Olha, o que eu posso te dizer com absoluta certeza é que você precisa de uma rotina, tá? Por mais que sair da cama seja pior do que levantar um supino de 45 quilos de cada lado para você, enquanto você está depressivo, você tem que dar um jeito de forçar a sua vida a ter uma certa rotina. Eu converso com esses jovens deprimidos, pergunto o que você faz durante o dia. A maioria joga videogame o dia inteiro, fica no computador o dia inteiro, faz porcaria nenhuma, fica surfando na internet, e é óbvio que você vai ficar deprimido assim, velho. O homem é um ser racional,
é um ser social, é um ser que precisa de exercício, de uma vida ativa. Então, se você não tiver essas coisas na sua vida, certamente isso vai afetar. Ou vai levar a uma depressão, como está acontecendo agora, por exemplo, nessa pandemia, muita gente entrando em depressão porque não pode sair de casa, ou vai contribuir com a depressão já existente e não vai deixar você sair dela, tá? Então, o que você precisa fazer, primeiro, isso não exige nenhuma conselho médico para isso, tente ter uma rotina. Faça muito exercício ao ponto de você ficar extremamente cansado, porque uma mente cansada tem menos espaço para ficar, né, ruminando essas maluquices que o depressivo fica. Então gaste bastante energia. As academias estão fechadas. Cara, não me interessa. Faça 50 flexões, agachamento no quarto, desce o seu prédio, fica correndo em círculos que seja, sacou? Fica dando volta igual um mongoloide no seu quarto. Não me interessa. Você tem como gastar energia, você não é retardado, você consegue arrumar um jeito. Faça, não sei o nome daquele negócio lá do tríceps, mas faça isso na sua cama. Pegue uma mochila pesada e faça o tríceps, não me interessa. Dê seu jeito. Você não é uma criança de 5 anos. Passando no túnel aqui. Acorde no horário regular, enfie um despertador. Então, seja razoável, né? Você não vai, em processo de depressão, botar um despertador às 5 horas da manhã. Mas vá fazendo essas pequenas coisas. E tenha resoluções diárias. Não seja pesado com você mesmo, não seja muito rude com você mesmo, né? Senão você cria um outro processo de ruminação, se você ficar sempre se punindo. Tente se livrar desse processo circular, porque você fica pensando coisa ruim, aquilo alimenta sua depressão, aí você pensa mais coisa ruim, fica mais deprimido e aquela coisa fica assim. Então, tente fazer resoluções diárias. Hoje eu vou fazer tal coisa, hoje eu vou lavar minhas roupas. Pequenas resoluções, para que seja mais fácil você cumpri-las. A gente tem essa tendência, não só com depressão, mas com qualquer coisa, às vezes vida espiritual, quando a pessoa converte, amanhã eu vou mudar minha vida, eu vou acordar cedo, vou lavar todos os pratos, vou fazer exercício, vou fazer X, Y, e chega no outro dia você não dá conta de fazer aquilo tudo e você acaba desistindo, descobrindo que você não consegue, que é muito difícil e nunca mais tenta de novo. Então não faça isso, não caia nesse erro, escolha resoluções pequenas. Amanhã eu vou acordar no horário que o despertador tocar e eu vou me levantar em menos de 10 minutos, sei lá. Coisas pequenas, cara. Porque eu sei que na depressão tudo parece um grande desafio. E se você não der conta, não se puna, mas também não fique relaxado. Tente novamente, se esforce, tá? E se sinta bem com essas pequenas conquistas, né? Se você passou uma semana na cama, fazendo nada, sem tomar banho, um dia que você tome uma resolução e acorde um dia mais cedo e tome um banho e o resto do dia você não fez mais nada, já foi uma vitória. Se você planejou aquilo dali, entendeu? Beleza, essas são as sugestões que eu posso dar para, independente se você é ateu, religioso, etc. Se você está tomando remédio, não está tomando remédio. Porém, eu já vou dizer logo de uma vez que a única solução para uma depressão, para se curar a depressão, a solução final e verdadeira é uma conversão verdadeira ao catolicismo. Não há outra solução, tá? Porque, como eu já falei em vários vídeos, o fim total do homem é a contemplação de Deus. Se você tentar preencher o buraco existencial dentro do seu coração, que pertence a Deus, que é um buraco gigantesco, infinito, com coisas terrenas, você não vai conseguir. Então vai ser sempre algo paliativo, temporário. Como eu disse num vídeo anterior, vai ser normalmente uma coisa prazerosa e não a verdadeira felicidade. E então você nunca vai se resolver seus problemas, né? Inclusive os grandes, você não vai saber lidar com o sofrimento, porque você, enquanto ateu ou pessoa com pouca fé,
o sofrimento vai ser sempre insuportável, você vai sempre querer retirar esse sofrimento da sua vida de uma forma artificial, vai ficar infeliz, etc. Enquanto que os grandes santos católicos sempre nos disseram que o sofrimento ele é extremamente bom, porque ele é permitido por Deus para nos fazer crescer. E geralmente Deus é muito sábio, os sofrimentos que Ele manda é exatamente aqueles sofrimentos nas áreas que nós precisamos crescer, nas virtudes que nós precisamos cultivar. E Deus sofreu mais do que qualquer homem, sofreu na cruz, morreu de cruz, a vida inteira sofreu, viveu como um escravo. E a pessoa que sofre, ela mais se identifica e se aproxima de Cristo, não é? Cristo veio ao mundo como um pobre numa manjedoura e não numa casa de ricos com delivery e 4 empregados, entendeu? Então, a conversão ela é fundamental para a cura total da depressão. E não é à toa que o mundo atual é um mundo extremamente deprimido, que praticamente toda pessoa que você conversa toma antidepressivo, teve crise de depressão e ansiedade em algum momento, porque o mundo até nunca foi tão ateu, eu ousaria dizer. Não tenho como dar suporte empírico para essa afirmação, mas eu acho que o mundo jamais foi tão ateu. E veja bem que os países mais ateus são, coincidentemente, os países com o maior número de casos de depressão, suicídio, etc. Né? Olha os países escandinavos, olha o Japão, que são países ali tecnicamente bem ateus, ainda que tenham uma religião teoricamente do Estado, né? E o pessoal vai dizer, é por causa do fator climático, Rômulo. Não é por causa do fator climático. Você pode pegar países da mesma latitude, compare um país ateu ou protestante com um país católico, e o índice de depressão, a cultura de maneira geral. Eu já morei na Europa, eu sei como é uma cultura muito mais morta, espiritualmente, socialmente, etc. Vai num pub britânico que você vai ver a melancolia e a depressão estampada no rosto das pessoas. Então é isso, galera. Eu não sei, eu acho que remédio, na maioria dos casos, ele mais piora o problema do que ajuda, mas eu não sou médico, então eu acho que a primeira coisa que você deve fazer, como eu já falei, é buscar um médico se a situação estiver muito grave, principalmente se estiver tendo pensamentos suicidas. Você deve buscar um médico com certeza, ouvir o que ele tem a dizer. Se precisar tomar um remédio, tome, desde que seja pensando que aquilo é um paliativo, que você não vai ficar tomando essa porcaria pro resto da sua vida. Mas eu posso te falar que uma conversão plena e total provavelmente é suficiente para te curar. No meu caso, o que me curou foi a conversão. Eu não tomei remédio, eu voltei ao Brasil, minha situação melhorou muito pouco, porque obviamente eu estava entre amigos e familiares, com um clima melhor, então aquilo deu uma certa aliviada, mas a minha depressão nunca desapareceu. Eu fui em psiquiatra, mas a minha situação só começou a resolver quando pela primeira vez em 15 anos, eu resolvi conversar com um padre pela sugestão da minha irmã, e ele me aconselhou, me mostrou aonde estavam meus problemas em termos de virtude, e a partir disso daí a coisa foi andando, e um ano depois culminou na minha conversão, né? Eu ainda estou, obviamente, tenha paciência consigo, mesmo a pessoa que já converteu ainda tem crises de depressão ou crises existenciais, é normal. Eu converti tem 2 anos mais ou menos, eu ainda tem dias que eu não tenho vontade de fazer nada, eu não saio da cama, eu quero voltar a cometer os mesmos pecados, às vezes eu caio nos mesmos pecados anteriores. Essas coisas são normais. No meu caso, foram mais de 15 anos de comportamento e hábito que eu tenho que romper. Então é óbvio que em 2 anos eu não vou conseguir, né? Eu não sou São Paulo, que converteu. Isso aí é 1 a cada 500 milhões, né? Então, tenha paciência consigo mesmo, mas não fique acomodado. Tenha nojo da sua situação, tenha
mas de uma forma positiva. Queira sair disso e com coisas simples, uma vida com rotina. Ao invés de jogar videogame, leia bons livros, faça algo, mesmo que você vai ficar na cama o dia inteiro. Se você vai ficar na cama o dia inteiro, fique, mas de uma forma que vai te acrescentar. Então pegue bons livros, vai estudar, vai aprender inglês, vai fazer alguma coisa na cama que vai pelo menos te acrescentar. Não fique jogando no videogame, assistindo streaming de pessoal jogando joguinho. Não fique surfando na internet. Não assiste pornografia. Não faça nada disso, obviamente, porque a sua situação ela só vai piorar. Então é basicamente isso que eu queria dizer. Eu devo ter esquecido de 1 milhão de coisas, mas falando e dirigindo aqui e meio improvisando, vai ficar por isso mesmo. Espero dar um upload nesse vídeo quando chegar no local lá do cavalo. Espero que eles tenham internet. Se não, eu posto isso daí à noite. Então, se alguém tiver com depressão, tiver mal, querendo converter, não está dando conta, fica à vontade de me procurar. Eu já converso com vários que estão nessa situação. É difícil, principalmente quando a pessoa não quer. Aí a pessoa que está querendo pecar, ela vai sempre arrumar desculpa para continuar pecando e não acreditando em Deus. Ela vai ficar inventando, eu estou com dúvida disso, eu não converto por causa daquilo, porque Deus não existe, assim. Aí você vai ver, é porque a pessoa quer continuar vendo pornografia, ela quer continuar vivendo a vidinha que ela sempre viveu. Aí nesse caso não há nada que eu possa fazer por você, então nem precisa me procurar, porque o que eu posso fazer, né? Enfim, então estou à disposição de todos e fique bem. É difícil, mas com fé em Deus e uma boa rotina e uma vida com trabalho e ocupação, eu tenho certeza que você vai sair dessa, tá? Deus te abençoe, fique bem. Tchau, tchau.